No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a função de calcular média do sistema Ultramac Gestão Escolar. Bom, primeiramente vamos acessar aqui o sistema de testes. Essa parte, normalmente a coordenação da instituição que faz, é o cálculo da média, né? Essas médias aqui são as notas que os professores digitaram lá no portal do professor. Em cima de uma fórmula vai ser calculado a média do período e essa média do período é transferida para o boletim e também para o portal do aluno quando vocês liberarem essa visualização, tá? Então, primeiramente, para fazer o cálculo dessas médias, vocês vão acessar aqui no menu acadêmico, notas e faltas. É muito importante selecionar aqui em cima, né? Você tem que estar no unidade e período letivo correto. Você vai selecionar aqui qual que é o curso, qual é a turma e qual o período de avaliação e disciplina que você vai querer calcular essa nota, tá? Bom, aqui nessa tela vai aparecer a lista dos alunos, né? Todos os alunos matriculados na turma. E você vai ter os botões aqui disponíveis para fazer as funções que a coordenação precisa fazer para liberar o boletim, tá? Então aqui você vai ter o botão calcular média. Esse botão ele vai pegar a média dessa disciplina, né, que está selecionada, e vai fazer o cálculo, né, em cima das avaliações e fórmula cadastrada pelo professor, tá? Para você visualizar quais são essas avaliações e como que está a fórmula, como que está a fórmula, você clica nessa aba avaliações aqui embaixo. Aqui vai ter a fórmula para o cálculo da média, que foi cadastrada pelo professor ou por vocês, e as avaliações aqui embaixo também, né? Quanto que é a data máxima de cada uma, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, eu vou clicar então no calcular média. As médias já marcadas como conferidas não são recalculadas. Deseja continuar? Ok. Só confirmar. Beleza. Médias calculadas com sucesso. Então, o que o sistema fez? Ele pegou essa fórmula aqui e calculou em cima das notas que estavam digitadas aqui, tá? A nota, ela já vai aparecer nessa tela aqui para você visualizar ao lado de cada aluno, tá? E aí tem algumas orientações para passar para vocês, tá? A primeira é esse cadeadinho aqui do lado da nota. O que esse cadeado significa? Esse cadeado significa que essa nota foi calculada pelo sistema. Se uma nota não tiver um cadeado do lado, é que ela foi alterada manualmente, porque você pode alterar ela direto nessa tela aqui, tá? Outra coisa também, é a questão da conferência das notas. Essa nota aqui, ela está calculada. Então, se a gente acessar lá no RM do aluno, ó, vamos abrir lá o RM do aluno, e gerar o boletim, coordenação, boletim. Ó, ela já está aparecendo aqui no boletim, nessa visualização você gerando aqui como coordenação, tá? Mas se você acessasse com o usuário do aluno, lá no portal do aluno, essa nota ainda não estaria liberada. Por que ela não estaria liberada? Porque você tem que fazer o processo de liberar essa nota aqui, que a gente chama de processo de conferência. Então, essa nota que só vai liberar no boletim no portal do aluno, quando aqui nessa coluna conferido, tiver escrita a palavra sim aqui do lado. Então, que a nota já está conferida. Para você marcar as notas de uma turma como conferida, você vai clicar aqui nesse botão, ó, conferido. Vou clicar aqui, ó. Deseja realmente marcar todas as notas e faltas dessa turma como conferidas? Ok. Ó, certinho, notas e faltas marcadas como conferidas. Tá aqui, ó, coluna conferido, sim. Agora está aparecendo para o aluno lá no portal do aluno, tá? Está liberado lá no boletim dele, tá? Caso você queira voltar atrás nesse processo, você também vai ter o botão em conferência. Então, isso daqui ele vai fazer o quê? Vai tirar esse conferido sim.
Então, se tiver alguma correção para você fazer, a nota está errada, você tem que calcular de novo, você pode vir aqui, colocar em conferência, tá? Você tem que fazer isso porque depois que a nota está conferida, você não consegue mais alterar ela, nem calcular de novo, tá? Como disse a mensagem aqui antes. Notas e faltas em conferência. Ó, ele já sumiu aqui o conferido, está liberado para você fazer o cálculo novamente, alterar, visualizar as coisas aí, tudo normal, tá? Bom, embaixo de cada botão, você tem aqui, você vai ver que tem uma versão dele escrito ao lado, toda a turma. Então, vai ter o calcular média e o calcular média toda a turma. O que esse botão toda a turma vai fazer? Então, na turma, você vai ter várias disciplinas, né? Aqui nesse exemplo tem só artes e biologia, mas aí na instituição de você vai ter várias disciplinas. Artes, biologia, matemática, português, várias disciplinas ali. Quando você clica no calcular média, ele calcula só da disciplina que está na tela. Se você clicar no calcular média toda a turma, ele vai calcular todas as disciplinas dessa turma aqui. Então você não precisa ficar entrando uma disciplina de cada vez para calcular. É só você clicar no calcular média toda a turma, que já são calculadas todas as disciplinas dessa turma de uma vez. A mesma coisa o botão de conferido. Você vai ter o conferido e o conferido toda a turma. Então, se você clicar no toda a turma, ele vai liberar todas as disciplinas para visualização no portal do aluno. E aí você vai ter o em conferência e o em conferência toda a turma, que vai tirar a visualização do portal do aluno de todas as disciplinas aqui, tá? É bem simples também, é bem fácil de usar. Você pode usar da forma que você preferir. Se você quiser calcular a média toda a turma, para calcular todas que já estão corretas aí, e depois você precisa recalcular só uma disciplina, você pode usar só o calcular média. Aí vai depender do que você precisa fazer no momento mesmo, tá? Ó, algumas outras considerações importantes aqui, tá? Quando você faz o cálculo da média, ele também já vai calcular a quantidade de faltas, né? Baseado aí na lista de presença que está lançada lá no portal do professor também, tá? Esse cálculo de faltas vai variar também dependendo de como funciona a configuração aí do seu curso e série. Se for faltas por dia, ele vai lançar a mesma quantidade para todas as disciplinas. E se for faltas por disciplina, vai ter um número de falta diferente para cada disciplina ali, tá? Mas as faltas já são calculadas nesse mesmo momento. Aqui não calculou nenhuma falta, porque esse aluno aqui não tem nenhuma falta lançada mesmo, tá? Outra coisa que é calculado nesse momento, que é importante, é o número de aulas dadas, tá? O número de aulas dadas ele fica aqui em cima, ele é usado para várias informações, como relatórios, né, histórico, e também para o cálculo da porcentagem de frequência, né? Então, é o número de quantas aulas dessa disciplina teve no período todo. Ele é calculado também baseado na lista de presença e ele já aparece aqui na tela também, tá? Esse número aqui tem o cadeadinho do lado, então se tiver o cadeado, é que ele foi calculado pelo sistema. Se ele não tiver o cadeado, é que alguém digitou manualmente. Então, se você quiser digitar o número de aulas dadas aqui, você pode clicar no cadeado, colocar um OK aqui e colocar a quantidade, ó. Tem 20 aulas. E grava alterações aqui embaixo, ó. Confirma, OK. Então, a partir de agora, ó, sumiu o cadeadinho aqui, ó. Não tem mais o cadeado. Então, se eu calcular média novamente, ele não vai alterar esse valor aqui. Ele vai ficar fixo o que está digitado manualmente, tá? A mesma coisa para nota. Então, se eu vier aqui alterar, ó, tiro o cadeado. Ah, ele não tirou 9, tirou 8. Gravar alterações. Ó, sumiu o cadeado aqui do lado. Se eu der um calcular média agora, ele não vai recalcular, porque tem uma nota manual digitada aqui. Caso você queira recalcular isso aqui, você vai ter que apagar essa nota manual, gravar, colocar o OK aqui. Ele vai dar uma mensagem, né, que tem nota vazia. Então, se você quiser gravar essa nota mesmo vazia, você precisa marcar essa caixinha aqui, ó. Então, marca a caixinha de notas, gravar mesmo com notas vazias e grava. Confirma. Ó, agora ele gravou vazio aqui, ó. Então, se a gente calcular dessa vez, aí sim ele vai puxar da fórmula novamente, ó. E o cadeadinho aparece aqui novamente, normalmente. Tá? Então, isso daí é bem importante também.
Em que situação você digitaria notas manuais aqui? Por exemplo, se tiver um aluno transferido de outra escola, você teria que entrar aqui e digitar a nota dele manualmente, tá? Então aí você vem, entra no aluno aqui, tira o cadeadinho, digita a nota dele e salva. Faz isso em todas as disciplinas para formar a nota desse aluno no período que ele estudou em outra escola, aqui no sistema de vocês também, tá? Ainda nessa questão de alunos transferidos, e se o aluno não tiver uma das disciplinas que vocês têm aí, né? Às vezes acontece de na outra escola não ter uma disciplina da grade que vocês têm aí. Nesse caso, você faria o quê? Aqui ao lado do nome do aluno, ele tem um status, ó, vai estar sempre como cursando. No caso desses alunos que não tinham nesse período aqui, né, nesse trimestre, essa nota, você pode clicar aqui, nesse cadeadinho do lado do cursando, clicar em OK, ele vai liberar para você alterar. E aqui vai aparecer duas opções. Ó. Você vai ter dispensa e não tem. Então, se você colocar dispensa, no boletim dele, nessa disciplina, vai aparecer um D no lugar da nota, falando que ele é dispensado dessa disciplina. Ou se você colocar o não tem, vai aparecer a sigla NT no boletim dele, mostrando que ele não tinha nota dessa disciplina. Então, é só mudar aqui, ó, e gravar. Deixa eu aproveitar e apagar essa nota aqui também. E aí eu já mostro como fica no boletim para vocês. Ó, vamos lá no boletim do aluno agora. Ó, ele vai aparecer aqui, ó, NT, que é o não tem. Então, ele vai ignorar esse período aqui, né? E vai formar a média dele só com o período seguinte. Então, vamos supor, se o aluno entrou no terceiro trimestre e no segundo e no primeiro ele não tinha nota, você vai entrar no primeiro, colocar que ele não tem, entrar no segundo, colocar que ele não tem, e aí no terceiro se faz o processo normal de lançar a nota dele, de calcular a média, e o sistema vai considerar para a média final só esse terceiro trimestre aqui, tá? Então é uma situação aí também que acaba surgindo aí no dia a dia. Bom, alguns erros comuns, né, que acontecem aqui bastante nessa tela, né, que eu vou mostrar para vocês aí também para já tirar algumas dúvidas. Tá. Vamos supor, você vai calcular uma nota e vou clicar aqui no calcular média. E ele não gera, ó, não existe média a ser gerada. Né? Verifique se as notas estão digitadas, marque as médias finais como em conferência para ser calculadas. O primeiro erro mais comum seria esse de a nota já estar como conferida. Né? Então, se a nota está com conferido sim aqui, você não consegue calcular ela. Primeiro, você precisa colocar em conferência. Então, você coloca em conferência e aí sim você vai calcular. Tá? O segundo erro mais comum que teria seria a questão de ter uma nota digitada manualmente aqui que está impedindo o cálculo. Então, por exemplo, aqui ele estava o não tem, né? No lugar da nota. Então, vou colocar cursando, gravar mesmo com notas vazias, e agora sim eu vou calcular. Ó, beleza, agora calculou, tá tudo certinho. Então, sempre dá uma olhada se tem o cadeadinho do lado da nota aqui, né, antes de tentar recalcular uma média, e também se não está conferida. Se ela estiver conferida, você não consegue recalcular. Tá? E aí o último erro mais comum que tem é que está faltando alguma nota de avaliação ser digitada pelo professor. Tá? Quando acontece isso, ele vai dar aquela mesma mensagem. Então, eu vou entrar no portal do professor aqui só para apagar uma das notas de avaliação e mostrar para vocês. Vamos lá, então. Vou apagar a nota da P1 aqui, por exemplo. Ó. Gravar. Vou fazer uma coisa aqui antes.
Beleza. Agora ele tá apagada a nota da P1 aqui. Então, se eu tentar calcular a média, deixa eu só limpar a tela aqui também. Beleza. Então, se eu tentar calcular a média agora, você vê que ele puxou como se ele não tivesse nota ali na segunda avaliação. Então, esse é um erro bem comum que acontece, tá? Então, aqui, ó, ele deu 4, né? Outra coisa interessante aqui ainda nessa parte é que aqui na coluna média, se você clicar em cima dela, você consegue ver a composição da nota. Então, aqui vai aparecer qual que é a fórmula cadastrada pelo professor, qual que é a nota da avaliação. Então, aqui dá para entender melhor como que foi formada essa nota. Então, aqui, ó, ele está com a média calculada pela fórmula 4. Por quê? Porque não tem nada na prova 1, né? A prova 1 não tem nota digitada, e na prova 2 ele está com 8. Como na fórmula foi configurado para somar e dividir, ficou com nota 4. Tá? Nesse caso aqui, ele calculou, por quê? Porque provavelmente a prova 1 não está como avaliação obrigatória. Então, como ela não está como avaliação obrigatória, ele calcula mesmo sem ter a nota digitada. Então, aqui seria um outro erro que acontece bastante aí, que é a avaliação ou a fórmula está cadastrada errada. Então, vamos corrigir lá. Só apagar aqui. Portal do professor. Avaliações. Prova 1. Avaliação obrigatória. Tá certo. E a prova 2. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tentar calcular a média de novo. Ó, aí vai dar essa mensagem aqui, ó. Não existe média a ser gerada, né? Certifique se as notas das avaliações foram digitadas. Então é porque tem nota de avaliação faltando lá, que ele não conseguiu calcular essa média. Tá? Então esse é um dos erros comuns aqui também. Tá? Questão de fórmula, cadastro de fórmula, se está calculando correto, tudo certo. É sempre bom dar uma conferida, né? Quando a média estiver calculada aqui. Aí você pode conferir aqui pelo botão de ver os logs, né, dessa tela, né? Aquele botão que eu mostrei agora há pouco. Se o cálculo está batendo com o que vocês queriam. Se for necessário qualquer mudança aí na fórmula também, vocês podem fazer a mudança no portal do professor, tá? Aí tem um vídeo específico de cadastro de fórmula lá do portal do professor. Dá uma olhadinha lá se vocês tiverem dúvida. Tá. Ainda aqui nessa tela, vocês vão ter esse botão aqui de mensagem. Aqui, se você clicar nele, você consegue colocar uma mensagem que ela é exibida no boletim. Então, ela é por aluno, né? Cada aluno tem seu botão mensagem ali. Aqui você consegue preencher uma mensagem personalizada e salvar aqui que sai lá no boletim, tá? Então, isso aqui é bem legal também. E ainda nessa tela aqui, vocês vão ter uma coisa importante, que é a planilha de conferência de notas. Então, aqui em cima vai ter esse botão aqui, ó, planilha de notas. E vai ter todas as planilhas de conferência de notas. Então, isso aqui que você pode usar também para conferir como que está sendo alimentadas as avaliações, como que está sendo o cálculo das notas. Tá? Aí tem várias opções. Avaliações dessa disciplina, ele vai gerar a planilha só dessa disciplina. Tá? Tem as avaliações de todas as disciplinas, tá? Que é uma forma de gerar também. E tem a por aluno, né? Ela é igual a de cima, só que ela é ordenada por aluno. Então, vem o aluno em todas as disciplinas, tá? Com fórmula e a sem fórmula também. Tem várias versões aqui do mesmo relatório. Vamos ver avaliações dessa disciplina, por exemplo. Ó, ele vai gerar esse relatório aqui, tá? O que você vai ter nesse relatório? Então, ele vai vir o nome dos alunos, aqui em cima vem a fórmula usada, tá? Vem cada prova, o valor máximo que você pode tirar em cada prova e a nota dela aqui embaixo, né, caso tivesse digitado, tá? Então, aí vai ter os valores aqui, a coluna média fórmula sem arredondamento, que seria a média que o sistema calculou dessa fórmula aqui, sem aplicar arredondamento algum, tá? Vai ter a média fórmula, que aí já vai ser a média com arredondamento, né, caso tenha arredondamento na instituição. E, por fim, a média período, que é a média que está impressa lá no boletim. Por que tem duas colunas aqui, se é a mesma coisa? Na verdade, essa média período
ela pode ser diferente, porque se você digitar um valor manualmente naquela outra tela, como eu mostrei, ele vai ficar diferente do que foi calculado pela fórmula, tá? Mas normalmente essas duas colunas aqui vão bater o valor, tá? Então aí você usa essa planilha como base para conferir se está tudo digitado. Aqui a gente não conseguiu calcular. Então a gente entrou na planilha e a gente já viu, ó. Faltou o professor digitar a nota da prova 1 e da prova 2, por isso você não conseguiu calcular. Aí você conversa com o professor para ele fazer o lançamento, tá? Mas é bem tranquilo aqui. Bom, agora vamos falar sobre a questão da recuperação e também do acrescentar na média. Deixa eu só lançar novamente aqui as notas para calcular e usar como exemplo. Só digitar a nota aqui. E aqui também. Tá. Bom, aqui nessa tela do acadêmico notas e faltas, você vai ter também essa coluna aqui, ó, acrescentar na média. Se você digitar algum valor aqui, ele será somado na média final aqui. Então, se eu quiser dar um ponto para o aluno, alguma coisa assim, você pode usar esse campo aqui para acrescentar na média. Só que ele é acrescentado na média final mesmo, tá? Então, se eu colocar 0,5 aqui, ele tinha nota 9, vai ficar 9,5. Se eu colocar 9,7, ele vai ficar 9,7, tá? Então, isso aqui ele ignora o arredondamento. Então, se você quiser digitar um valor aqui, você tem que digitar o valor exato que você quer que some com a média anterior que estava digitado aqui, tá? Então, esse campo aqui você pode utilizar para isso. Tá, agora a questão da recuperação. A recuperação, ela vai variar, né? Depende de como cada escola utiliza, né? Cada instituição utiliza. Mas, normalmente, você tem dois tipos de recuperação. Em algumas escolas, a nota de recuperação ela é digitada diretamente nesse campo nota REC, ou tem casos também que a nota de recuperação é inclusa dentro da fórmula, né? Então, a pessoa monta a fórmula aqui já incluindo a nota REC aqui no próprio cálculo. Varia aí dependendo de como for aí o jeito que a instituição que você trabalha está utilizando, tá? No caso da nota de recuperação lançada nesse campo, tá? Ela seria puxada do portal do professor também, no campo faltas e recuperações do bimestre, competências e habilidades aqui. Isso já está explicado também no vídeo do portal do professor. Então, o professor digita a nota REC aqui, ele também pode digitar aquele acrescentar na média, e isso é puxado lá para o notas e faltas. Está aqui, ó, nota REC 5. E aí o cálculo que será feito aqui para chegar na média final também é tudo uma parametrização que está por trás do sistema ali que vocês já realizaram, tá? Mas é importante vocês saberem aqui que vocês têm esse campo para visualizar o que foi digitado lá e também alterar caso for necessário, tá? No caso da recuperação final, a recuperação final ela já é um pouco diferente, tá? Essa aqui seria a recuperação bimestral, né? Ou do período, né, que eu estou falando. Recuperação final, ela normalmente vai ter um período aqui em cima, só de recuperação final. Então, aí se você clicar nele aqui, vai abrir o período de recuperação final. No campo de nota, ele já vai ser direto nota REC. Então, essa aqui seria a nota que o aluno tirou na recuperação final. E é a mesma coisa, você pode digitar direto aqui o valor ou cadastrar uma fórmula, né, igual aos outros períodos ali, para fazer o cálculo em cima do que o professor digitar lá no portal do professor, tá? Aqui também vai ter o campo de nota conselho, que ele vai funcionar similar ao acrescentar na média, né? Só que com a ressalva aqui que ele vai ter esse campo aqui informando que foi uma nota dada pelo conselho, tá? Mas é interessante aqui também. Bom, de recuperação acredito que seja só isso. E aí, falta a questão das presenças. Deixa eu só entrar no portal do professor aqui para lançar uma falta no exemplo. Tá.
Então, no caso de compensação de ausência, como que funciona? Para compensar a ausência, quem tem esse acesso vai ser o pessoal da coordenação aqui, ou lá no portal do professor também tem o campo, né? Você vai ter aqui no Acadêmico Notas e Faltas esse campo, compensou faltas. É só você clicar nessa caixinha, que ele vai liberar a quantidade de faltas que você quer lançar compensação, e aqui você digita quantas faltas você quer compensar. Então, o aluno está com 10 faltas aqui. Se ele compensou 5, você digita 5 aqui e grava as alterações, tá? Essas faltas elas já vão ser desconsideradas aqui no cálculo que o sistema vai fazer, tá? Mas é bem tranquilo também essa parte aí. Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Até o próximo vídeo.